primeiro poderia dividir essa etapa num processo cognitivo, de reconhecimento da sombra. Por isso que é tão importante o fato de você constatar a sua própria hipocrisia, por exemplo, os seus próprios dramas, e não olhar com isso como um julgamento moral. O que acontece é que quando a gente identifica a nossa parte sombra, essa agenda oculta, com medo de sofrer, vai criar uma nova máscara para isso e vai justificar essa hipocrisia com alguma situação. Ah, mas a situação me fez agir dessa forma. E toda essa agenda oculta que começa a justificar o fato de quando você olha para você, você sente uma dor, e você não quer ver aquilo, acha uma razão externa para que aquela dor não seja um reconhecimento daquilo que você é mesmo, não reconhecendo a sombra como parte de você. E você precisa reconhecer a sombra como parte. A sombra é uma ferramenta desse contraste da expressão da identidade. A identidade se expressa na sombra. O problema é quando você mergulha nessa sombra e não usa ela como lembrança da luz, da identidade, do sati, sati, namo. Então, no sati tem a luz, a realidade, a verdade, o comando, sati, mas tem a sombra, nam, aquilo que pode nos direcionar, digamos assim, para uma perdição dentro desse processo, que seria um mergulho total nessa sombra. Então, o primeiro processo seria você olhar para a sombra e reconhecer a sua sombra. Por isso que há um incentivo alto de que você olhe para você como você é, sem se julgar. Porque você precisa saber aonde estão as faltas em você para se dar conta disso. É aquele processo de olhar para o corpo e perceber aonde está contraído. Quando você percebe que o seu ombro está contraído, você relaxa, é automático. Então, quando você olha para você, você percebe que há um processo de manipulação, você solta aquela manipulação. É o contrário, a gente acha que quando olha para aquilo, a gente vai se punir mais e vai sofrer mais. E é justamente o oposto. Quando você descobre que você estava manipulando uma situação, você solta aquela manipulação. Ok? Essa é uma primeira etapa. Então, nós temos uma etapa aqui de reconhecimento consciente. Então, você olhar para a sua sombra conscientemente. Depois, nós precisamos criar um nível prânico, de vitalidade. Do contrário, você não vai sustentar esse olhar. Esse olhar ele ocorre como um insight, como tantos outros que você já teve, e aí você fala, agora a coisa mudou, né? Teve esse insight, agora eu não vou mais fazer, e de repente, tá, um mês depois, você fala, por que eu estou fazendo isso de novo? De novo eu estou caindo na mesma coisa, porque não criou a qualidade prânica para sustentar aquele novo olhar. E por isso que o yoga, como caminho espiritual, é tão eficiente. E principalmente aqui, a nossa linhagem aqui no Kundalini Yoga, como é perfeita essa dinâmica da construção da possibilidade de você se reconhecer a própria luz. Porque dá muitas informações para você ter um ambiente cognitivo de reconhecimento, consciente, de olhar para você, e ajuda com os crias a criar um campo de vitalidade, para que você possa criar uma base sustentadora de elevação. E aí nós entramos com o Shabad para criar essa elevação e aí uma mudança de perspectiva total que se implementa e passa a vigorar nesse triângulo superior aqui, onde você fica dentro da projeção, à sombra, você convive com essa sombra constantemente com ela sendo uma parte da expressão da identidade. E não como, digamos assim, buraco onde você é sugado por um processo de manutenção da imagem. Ela está a serviço. É nesse momento que personalidade está a serviço da identidade. Então você fica girando dentro desse processo aqui de identidade, projeção da identidade, persona e sombra. Quando você tem um nível de reconhecimento cognitivo daquilo que é sombra e do que aquilo que é projeção da identidade, você cria um campo de vitalidade e você tem uma elevação total para um estado meditativo. A identidade é o nosso estado meditativo. É para lá que nós precisamos voltar. É lá que é a nossa casa. Por isso se chama identidade. É idêntico àquilo que nós somos. Quando você chega lá, você se sente profundamente em casa. O nosso trabalho é criar as condições de permanecermos aqui. O humano é humano quando permanece nesse ciclo aqui. Ele não foge desse ciclo. É reconhecimento daquilo que é, sabe da sua característica animal. Nós temos a densidade, nós temos os primeiros chakras, tem instinto, tem sexualidade, tem toda a parte animal, tem a parte humana, conexão, relacionamento, essa dinâmica da vida cotidiana, social, e tem a parte espiritual, ou outro nome, angelical, que é essa elevação total para a sutileza. O humano é esse paradoxo, ele vigora como paradoxo.